paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical, a última lição desse primeiro trimestre de 2023. E como nós sempre começamos, meus irmãos, vamos começar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nós possamos aprender da palavra, que este ensinamento venha de encontro aos nossos corações e venha impactar a nossa vida de uma forma maravilhosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Senhor, nos ajuda a aprender a sua palavra, que nessa manhã nós possamos mesmo, Senhor, serem enriquecidos, ser, Pai querido, impactados pela sua palavra. Abençoa todos que fazem parte desse trabalho. Pai querido, que nós possamos nessa manhã aprender de Ti. Fica conosco, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023, o tema dessa lição, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Chegamos à nossa última lição, lição de número 13. O tema dessa lição é Aviva, ó Senhor, a tua obra. É um tema maravilhoso para as nossas vidas. O nosso texto áureo está em Abacuque, capítulo 3 e o versículo 2. Você pode acompanhar na sua revista, na sua Bíblia, no seu celular, onde você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar essa leitura, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, e o versículo 2. A nossa verdade prática, irmãos, está da seguinte forma: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Deus quer avivar as nossas vidas, não é? Quer despertar-nos, não é? Quer realmente, nós estudamos aqui o avivamento na história, o avivamento no Brasil, o avivamento na nossa vida pessoal, a vida no Espírito, entre muitas outras lições, desde a primeira aula, não é? Falando sobre avivamento. Então, a minha vida, meus irmãos, foi impactada através dessa lição. Nós sempre estamos aí participando das nossas aulas. Irmãos, é uma bênção para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, e o 16 e o 19. Acompanhe junto comigo essa leitura. Versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando eu vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que lição tão maravilhosa, que texto tão maravilhoso, o texto de Abacuque, Então, pedido para avivar a tua obra nesse momento, como o próprio Abacuque aqui pediu ao Senhor, avivar a sua obra. Então, meus irmãos, estaremos estudando essa lição junto com o presbítero Wagner. Tenho certeza que ele vai transmitir aí a cada tópico da lição realmente um conhecimento maravilhoso, uma forma do Senhor abençoar a sua vida, abençoar nossas vidas. Acompanhe essa aula até o final, fique conosco até o final. Tenho certeza, como disse, esse ensinamento vai impactar a sua vida. A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos aqui na nossa última escola bíblica dominical do trimestre. E que bom saber, irmãos, que nós passamos por 12 lições, estamos chegando à nossa última, 13ª, e você, irmão, esteve aqui conosco, participando, aprendendo com vários irmãos, pastores que passaram por aqui.
E hoje é a nossa lição de número 13, que traz por título, como já foi lido aqui, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Os nossos irmãos já leram o texto áureo, mas eu gostaria de fazer um comentário muito sucinto para nós aproveitarmos o tempo da lição. Na sua lição, irmãos, o texto áureo que já foi lido diz assim: ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, neste texto que se encontra em Abacuque capítulo 3, versículo 2, que nós passaremos de forma mais detalhada pela lição, o profeta de Deus, irmãos, ele apela ao Senhor. Abacuque apela a Deus o favor do seu povo no meio dos anos, né? Ou seja, durante aquele período de decisão, né, final, mediante aquele povo que o Senhor levantou para vir ao povo de Judá como instrumento de aproximação através da perseguição, né? Mas o profeta diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E por que ele não disse, então, Senhor, aviva a tua obra no início dos anos? Porque no meio dos anos é um momento em que, como na nossa vida, né, ou em qualquer coisa que fazemos, nós temos certas dificuldades para dar continuidade, nós sentimos o peso, sentimos cansaço, e aí se faz necessário nós passarmos por uma renovação. O tempo ele degrada, o tempo ele destrói, o tempo ele enferruja o ferro, ele queima a pintura, o tempo, irmão, nos envelhece, nos traz rugas, e às vezes se faz necessário passarmos por uma renovação. E não foi diferente o profeta pedir a Deus para que o Senhor viesse no meio dos anos avivar a sua obra. A visão, irmãos, era para um tempo determinado, né? Mas nós entendemos e não devemos nos enganar em saber de que Deus ele não irá aparecer. Deus, aos nossos olhos, ele pode até tardar, mas ele faz todas as coisas no tempo certo, no tempo correto. Abacuque entendeu isto, mesmo no primeiro capítulo, ele falar com Deus parece com um ar até de insatisfação, como que se Deus ele não tivesse olhando aquela situação. Mas, queridos irmãos, não se enganem, todas as coisas têm um tempo determinado, e o tempo do juízo para os caldeus iria vir, o tempo também de renovação para o povo de Judá iria acontecer. Irmãos, a verdade prática, como já foi lida, diz que, olha só, como é importante essa verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, antes que o Senhor Jesus volte. Irmãos, isso é uma clara verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele tem interesse em avivar a sua obra, principalmente nos últimos dias que antecede o advento do arrebatamento da igreja. Porque o avivamento, ele traz salvação, cura, libertação, ele traz renovo, ele traz as pessoas que estão distanciadas. O poder do avivamento, ele tem o poder de atração. Irmãos, nós já passamos por 4 grandes avivamentos. Quero mencionar de forma muito bem rápida. Lá, irmãos, no século 1730 a 1760, nós passamos pelo um grande avivamento. Foi denominado até o grande avivamento do século XVIII. Foram homens, esse avivamento foram liderados por grandes pregadores, né? Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Foram homens que pregaram a palavra de Deus com muita ousadia e poder. E nesse avivamento, irmãos, trouxe grande salvação de almas através da pessoa de Jesus Cristo. Uma coisa que é marcante, nós encontramos em todo o avivamento, é a importância de que o avivamento traz à vida da pessoa uma conversão, uma experiência pessoal. É uma necessidade de uma vida cristã modificada, comprometida.
Não existe avivamento, irmãos, sem mudança de vida, sem conversão. Não existe avivamento, irmãos, sem realmente as pessoas se comprometerem com a obra de Deus. O avivamento, irmãos, ele traz cura, libertação, ele traz milagres, ele traz o espiritual com maior evidência a nossas vidas, mas ele é marcado por salvação de almas, ele é marcado, irmãos, por conversão e transformação. O segundo avivamento, esse que percorreu nos anos de 1790 a 1840, ele é tido como o segundo avivamento, ele ocorreu aí entre o século XVIII e aí o início do século XIX, irmãos. Este avivamento, ele foi marcado, como os demais, irmãos, pelo aumento significativo da obra missionária. Foi nesse momento houve um aumento de criação de grandes escolas renomadas para estudos bíblicos. Foi um momento em que houve o aparecimento de grandes instituições de caridade, porque o objetivo desse avivamento, ele trouxe no seu bojo, irmão, a obra missionária. Foi nesse avivamento que muitos se desprenderam para sair dos seus países, para irem em lugares longínquos levar a palavra de Deus. Haja vista, irmãos, o Brasil foi recepcionado por grandes homens e missionários, entre eles, irmãos, os nossos patriarcas, que criaram a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e tantos outros, irmãos, que vieram ao Brasil e outras nações levando a palavra de Deus. Terceiro avivamento, irmãos, este é o mais conhecido, o mais marcante, muitos leram, é o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, entre 1906 e 1915, irmãos. Esse avivamento, ele foi, irmão, liderado pelo William Seymour. Foi um grande homem de Deus, um pregador afro-americano, principalmente, irmãos, naquele período de segregação racial. Mas, irmãos, o Espírito Santo, naquele local, através da busca e da liderança desse pastor em suas mensagens, totalmente marcadas pelo o calor do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, onde foram ouvidas pessoas falarem em várias línguas, irmãos. Esse movimento, ele trouxe um impacto direto social, porque nesse avivamento, irmãos, houve uma igualdade racial entre os participantes da igreja, tanto brancos, irmãos, como pretos, todos estavam ali louvando e adorando o nome do Senhor. Tanto homens como mulheres tiveram oportunidades de também e atuações significativas na obra de Deus. Mulheres liderando a igreja, e aquela segregação, ela ficou totalmente ofuscada, principalmente nesse movimento pentecostal. Um outro e por último avivamento, irmãos, pentecostal, foi o avivamento de Gales, 1904, 1905, ele ocorreu no país de Gales, agora já no século XX, liderado por Evan Roberts. Esse avivamento, irmãos, onde este mineiro de Gales, não é mineiro do Brasil, irmãos, é mineiro do país de Gales, pregou a palavra de Deus e foi marcada com experiências profundas nas pessoas, mudanças de vida. As pessoas, irmãos, mudaram a sua atitude e ela também trouxe um outro significativo importante, que foi o crescimento da frequência das pessoas das igrejas. Falamos, irmãos, avivamentos da história, não podemos deixar de falar do avivamento atual que está acontecendo. Já são mais de 5.000 pessoas reunidas em mais de 200 horas de culto religioso na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, irmãos. É de conhecimento de todos os cristãos que Kentucky está sendo tocada pelo avivamento espiritual. Aquilo que aconteceu em 1970 está acontecendo novamente. Pessoas, irmãos, estão ali sendo tocadas pelo Espírito Santo. O chamado, irmãos, reavivamento, o avivamento, esse despertar religioso que acontece, irmãos, ali naquele local. Teve um jornalista, irmãos, ali, nos mais renomados e mais conhecidos jornais ali locais,
o The Asbury College, disse que pessoas se depararam com pessoas se abraçando, emocionadas, chorando, né, no primeiro dia de evento, louvando e adorando ao nome do Senhor. Tudo iniciado pelo simples, ou podemos dizer, profundo devocional, onde eles abriram as Escrituras para começar o seu dia de estudo. Deus, irmãos, ele iniciou um grande avivamento. Pessoas estão sendo tocadas, pessoas de vários lugares do mundo estão indo ali para aquele lugar para vivenciar, irmãos, aquele avivamento. Já outras, até a transmissão ao vivo, muitas outras universidades também já estão, irmãos, recebendo o toque do Espírito Santo. E aí muitos perguntaram, é um evento ou realmente é um avivamento? Teve um estudioso, irmãos, da PUC Campinas, que falou que existem 3 marcas que caracterizam o avivamento: arrependimento, presença de Deus e derramamento do Espírito Santo. Essas 3 coisas estão sendo vistas ali naquele local. E isso, irmãos, é realmente um sinal de que Deus está interessado no avivamento. As palavras ávidas, irmãos, do profeta Abacuque continuam ainda hoje. Senhor, aviva a tua obra. E louvado seja Deus, que Deus assim está fazendo. No nosso primeiro tópico da lição, irmãos, encontramos o tema sobre o clamor pelo avivamento. Irmãos, Abacuque, quando ele faz essa intercessão, até podemos denominá-la de angustiada, irmãos, é porque existia uma seriedade na extensão da preocupação de Abacuque. Havia um peso sobre ele. Se nós lermos, abra sua Bíblia, Abacuque 1, no primeiro verso diz, o peso que viu o profeta Abacuque, né? Então, irmãos, diante deste peso do profeta, de querer entender que a sobrevivência do povo de Judá, né, só se daria pelo avivamento espiritual, ele clama ao Senhor, porque ele viu, irmãos, que as atitudes, as ações do povo de Judá estavam apenas pautadas, irmãos, em rótulos. Eles apenas eram reconhecidos como povo de Deus, mas não mais viviam como povo de Deus. Não mais buscavam ao Senhor. Já haviam sido entregues, irmãos, aos pecados e práticas daqueles dias. Então, irmãos, Abacuque clama a Deus para que Deus coloque a nação de Judá em ordem. Ele cobra até a Deus diante de uma possível passividade. Abacuque estava tão aflito que ele clama, ele ora a Deus. Deus, até quando o Senhor vai demonstrar, parece, apatia, indiferença por essa situação? Mas, queridos irmãos, Deus tem todo o controle das coisas em suas mãos. Embora, irmãos, a vida indigna do homem faz com que o sistema ele venha até se incorporar, ao ponto de que decisões como do dias de Abacuque, elas estavam sendo decisões injustas, porque aqueles que tinham o poder de fazer juízos estavam pervertidos. O homem que não conhece a Deus, o homem pervertido, o homem que não tem Deus, as suas ações, por mais que pareçam ser justas, muitas vezes estão totalmente em uma roupagem de ações injustas. A aparente diferença de Deus, irmãos, que Abacuque fala no segundo item do primeiro ponto, né? Não quer dizer, irmãos, que Deus ele estava indiferente ou compactuando ou sendo tolerável com aquele pecado de Judá. Deus, irmãos, estava apenas sendo longânimo, assim como ele é, com Judá e comigo e com você. Deus, irmãos, ele espera que nós venhamos nos arrepender. Ele espera que os transgressores venham se arrepender. Mas não nos enganemos, irmãos, de que Deus, no dado momento, ele irá trazer punição, castigo e juízo ao ímpio. Em Salmo capítulo 9, versículo 17, abra sua Bíblia, olha o que ela diz.
Diz assim, irmãos, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Por mais, irmãos, que Deus ele deixe um tempo que aos nossos olhos pareça ser um tempo de diferença, Deus ele aplica o seu juízo no dado momento, no tempo certo. Deus ele levantou os caldeus, o povo babilônico, como seu chicote, irmãos, como uma forma de castigar o povo de Judá e fazer com que ele entrasse nos eixos, com que ele viesse reconhecer os seus pecados e voltar-se para Deus. O terceiro item deste ponto fala da a resposta pronta de Deus, né? Não, Deus, ele oferece a Abacuque, ou ao povo que ali clamava, os invasores estrangeiros, né? Para poder cercar, irmão, todo o poder de Judá. Toda aquela, podemos dizer, alta estima pudesse cair por terra. Que todos aqueles homens maus pudessem provar verdadeiramente do juízo. E não era, irmãos, uma prática muito diferente. Deus fez isso várias vezes, levantando povos para pelejar, guerrear contra Israel, para tomá-lo como escravo, para levar todos os seus despojos, para que o povo pudesse entender que eles precisavam da ajuda de Deus, se arrependerem dos seus pecados, e aí clamar a Deus pelo livramento. Deus, irmãos, levantou os caldeus, né? De uma forma tão amarga, de uma forma tão impetuosa, irmãos, né? Porque o povo caldeu, os povos caldeus e o povo babilônico eram dos povos, irmãos, com ações mais terríveis, né? De dominação em relação ao povo a qual ele dominava. Ele seria, irmãos, aquele povo, a espada de Deus, o chicote do céu. Deus, irmãos, ele tinha como objetivo fazer com que Judá, irmãos, se arrependesse. E Deus, irmãos, não mediria esforços, mesmo em detrimento de muitas vidas, mesmo em detrimento do sofrimento. Mas Deus, irmãos, ele tem as suas formas de despertar. Assim como aconteceu com o povo de Israel, também acontece conosco. Acontece com você. Às vezes não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, e não que Deus queira fazer-nos sofrer. Mas Deus, irmãos, está nos dando oportunidade de arrependimento, de conversão. Deus está nos dando oportunidade de mudança. Deus não nos quer realizados, abençoados financeiramente, com a vida espiritual totalmente rota, degradável. Não. Deus, irmãos, ele quer trazer bênçãos de dentro para fora. Ele quer nos trazer maturidade espiritual para podermos suportar as bênçãos e não desviarmos do caminho do Senhor. Se for assim, irmãos, Deus nos prefere que algumas coisas venham ser retidas na nossa vida, mas que continuemos em comunhão, adoração ao seu nome. E por fim recebermos a tão esperada salvação. Deus queria de tal forma que o povo se arrependesse, que nós temos ali os registros do primeiro outdoor. Porque Deus falou para o profeta, escreve em tábuas muito grandes, que alguém correndo possa passar e ler esta mensagem para se arrepender. Irmãos, é o que nós vemos hoje, é um dos instrumentos ainda mais utilizados ainda no marketing e divulgação de mensagens. Deus, ele quer isto, irmãos. Ele quer com que venhamos estar tão prontamente atentos em ver a vontade, o clamor de Deus em todas as coisas. Mesmo com a sua vida corrida, que você possa olhar para a palavra de Deus. Mesmo com a sua vida agitada, que você tire momentos de reflexão para a palavra de Deus. Para que você, como eu, não possamos sofrer, como o povo de Judá aqui, sofrendo a perseguição dos caldeus, dos babilônicos, como espada e chicote de Deus. Não, irmãos. Deus, ele é amor, ele quer nos abençoar, mas para que isso aconteça,
precisamos estar com a nossa vida totalmente enquadrada, né, e voltada para Deus. Por fim, irmãos, passamos pelo ponto 1. E agora nós vamos entrar no ponto 2. O ponto 2 fala o avivamento pela palavra. Irmãos, existe avivamentos, né? E existe aí alguns movimentos. Embora que essa palavra elas possam nos trazer um dado sinônimo, mas são coisas totalmente distintas. Avivamento, irmãos, espiritual, avivamento que pregamos, o avivamento buscado por Abacuque, o avivamento buscado pela igreja, o avivamento acontecido ao longo da história e acontecendo em vários lugares e acontecendo em minha vida e na sua vida, ele só pode prevalecer ou ocorrer, primeiro, se ele passar pela palavra de Deus. Não existe avivamento que não passe pela palavra de Deus. Não é, irmãos, criar, né, situações que nós até nos encontramos aí em alguns locais como forma de querer demonstrar avivamento. O avivamento, irmãos, espiritual, ele passa pela palavra de Deus. Olha o que diz, irmãos, o versículo 3 e 1, são 3 pontos. Passa pelo canto, passa pela palavra e avivamento passa pelo julgamento. No capítulo 3, versículo 1 diz: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Irmãos, a música é agradável a Deus. Ela faz parte, irmãos, do nosso movimento de adoração. Ela faz parte do nosso ritual de culto. Mas não podemos confundir cânticos, né, com meramente cânticos vazios, sem expressão, apenas com melodia, harmonia, né, com letras, mas sem a essência do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Abacuque, ele fala aqui a oração do profeta em forma de canto. Nós, irmãos, devemos aprender a ouvir a casa de Deus, a adorar ao Senhor. Às vezes queremos ouvir um cântico por individuais ou por um grupo. Isso é muito bom. Mas nós não podemos deixar de entender, não podemos deixar passar em branco e entender que nós somos adoradores e que Deus, irmãos, Ele quer também ouvir o cântico dos nossos lábios. Cânticos verdadeiros, cânticos que falem a palavra de Deus, cânticos que tenham o nome de Deus, cânticos que promovam libertação, cânticos que atinjam o profundo da alma, cântico que expulsem o inimigo. E quando falamos em cânticos, falamos também em relação àqueles que utilizam do cântico, da música, tocando instrumento, cantando, que sejam todos feitos, irmãos, para louvor e adoração ao nome de Deus. O versículo 2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus, irmãos, ela é, irmãos, um dos cernes do avivamento. Nós devemos, irmãos, ouvir a palavra. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra modifica. A palavra de Deus, irmãos, ela vai à parte mais profunda do homem, divide a alma do espírito, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem poder para libertar, para curar. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Que as mensagens que nós ouvimos, quando lemos a Bíblia, quando ouvimos uma mensagem, possamos, irmãos, estarmos abertos para que o efeito da palavra atinja a nossa vida. E por fim, irmãos, o julgamento. Capítulo 3, versículo 16, diz que, ouvindo eu, e o meu ventre se comoveu, e a voz temeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim.
Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ou seja, irmãos, muitas das vezes passamos lutas, perseguições, muitas vezes recebemos até o julgamento da parte de Deus por atos que praticamos, mas esses julgamentos, irmãos, nos levam a reflexões, esses julgamentos pela parte de Deus nos levam a modificação, a transformação, a nós refletirmos sobre nossas atitudes. Às vezes estamos levando a nossa vida de qualquer jeito, às vezes nós estamos levando a nossa vida de qualquer forma, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é um instrumento de avivamento. Deus usa os seus instrumentos, irmãos, seus meios para avivar. Êxodo 20, 19, abre a sua Bíblia, diz: E disse Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Quando Deus fala, irmãos, nós ouvimos. Quando Deus fala, irmãos, nós temos vida. Quando Deus fala, nós temos conforto, tranquilidade. Nós, irmãos, conseguimos descansar com a voz do Senhor. Não perdamos a voz de Deus, e ela vem pela palavra. Segundo ponto do avivamento é temer a Deus. Temer, irmãos, a Deus não é ter medo, e não há avivamento sem temor. Mas se temor não é ter medo, o que é temor? Temor, irmãos, é ter reverência a Deus em toda a esfera da vida. É ter respeito pelo o Criador. O Salmo 111, versículo 10, abra aí a sua Bíblia, é uma escola, irmãos. Tem o maior livro, além da revista, é a Bíblia, seu maior instrumento de aprendizado. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Não há avivamento sem respeito. Não há avivamento se nós entendermos quem Deus é e quem somos. Não há avivamento se nós não sujeitarmos ao Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor. Se nós nos dobrarmos diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender a grandeza de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores. O povo judeu, o povo de Israel, quando iam falar com Deus, eles até confundiam temor com medo, e ele às vezes, irmãos, colocava, quando fala, coloca a cabeça sobre o rosto em terra. Irmãos, eles afundavam o rosto na terra com medo, irmãos, de serem, os seus olhos contemplarem a glória de Deus. Era um temor exacerbado, exagerado, mal entendido. O temor que Deus quer é respeito, é reverência. Tanto, irmãos, que Deus quis o homem fazer entender isto, que ele mesmo se encarnou e veio estar tete a tete, frente a frente com o homem. Ele quis se relacionar tão profundo que quando ele foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo para agora estar dentro do homem. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E nós devemos, irmãos, prestar toda a reverência ao Senhor. Guardarmos o nosso pé, irmãos, quando entrarmos na casa do nosso Deus. Não, irmãos, vermos Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Não entendermos Deus como qualquer pessoa. Deus, irmãos, não é atendido pelo pronome de você. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Por mais que queira ser nosso amigo, por mais que queira nos aproximar, eu não posso se esquecer de quem Ele é e o que Ele faz. O avivamento também ele passa pelo clamor. Nós precisamos clamar, irmãos. Clamar. Orar. Buscar ao Senhor. O profeta diz: Senhor, aviva a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Avivar a obra, primeiro de tudo, irmãos, é ver Deus fazendo
o que ele fez no tempo passado, as mesmas obras maravilhosas serem feitas hoje e nossos olhos vão poderem contemplar. Avivar, irmãos, a obra é ver o que Deus fez, o derramamento do Espírito Santo desde o Pentecoste, e ver ele acontecendo, a glossália, o falar em línguas, a interpretação de línguas, o grande avivamento. Salvação de almas é sinal de avivamento. Pessoas se arrependerem diante de Deus é sinal de avivamento. As pessoas doarem, repartirem com o necessitado é sinal de avivamento. Esses dias, neste avivamento que está acontecendo ali na Universidade de Asbury, diz que um jovem brasileiro que estuda ali, ele estava dando testemunho e falando das suas necessidades. Diz que as pessoas que estavam ali foram tocadas tão grandemente de forma espiritual que ali chegaram e doaram alguns valores, alguns pertences para aquele jovem, para poder cessar as suas necessidades. Avivamento também passa, irmão, pela assistência social. Avivamento também passa, irmão, pelos cuidados com o próximo, com a visita, com a oração pelos enfermos, com o trabalho evangelístico, com o trabalho de missões. O Senhor fala, notifica a sua obra. Ou seja, o profeta diz, Senhor, faz conhecida a tua obra. O avivamento, quando acontece verdadeiramente, ele é conhecido. Quem não está tomando conhecimento deste avivamento atual? Quem não toma conhecimento quando Deus faz algo maravilhoso na minha vida, na minha igreja, na sua igreja? As informações correm rápidos, porque o avivamento de Deus, irmãos, ele promove curiosidade, despertamento, conhecimento. Nós precisamos disseminar, irmãos, os feitos da parte de Deus através do seu avivamento. E o avivamento também, irmãos, quando devemos clamar por misericórdia em sua ira. Deus, irmãos, ele é misericordioso. Deus, irmãos, ele é muito grande e poderoso em misericórdia. A misericórdia dele são as causas de nós não sermos consumidos. Nós devemos clamar ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia desta geração, tenha misericórdia deste mundo, tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do nosso povo. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos líderes. Tenha misericórdia, Senhor, dos líderes políticos, os líderes jurídicos, todos aqueles que estão em cargo de destaque e de governança, para que Deus, irmãos, possa avivar a sua obra e essas pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. Para terminarmos, irmão, o nosso último ponto e o nosso trimestre, o autor traz o seguinte título no item 3, o avivamento, questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Enquanto Abacuque, irmãos, ele pede misericórdia por causa das obras que estavam por vir, porque, irmãos, não dava para deter o castigo de Deus para o povo de Judá, não tinha como deter. O povo de Judá estava totalmente, irmãos, distanciado, desapercebido, desorientados. Eles estavam distantes, negligentes de Deus. E por conta disso era inevitável que o povo, os caldeus, viessem como forma de espada e viessem trazer um castigo para o povo de Judá. Tá, irmãos? E o que Abacuque fez? Só lhe restava pedir misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, deste povo. Tenha misericórdia para suportar as lutas, as aflições. Nós devemos pedir a Deus, irmãos. Talvez as coisas não aconteceram ou acontecem como queremos em todos os âmbitos. E às vezes ficamos pedindo, Senhor, e reclamando. Não, vamos pedir misericórdia para suportarmos as dificuldades, para continuarmos servindo a Deus mesmo nos momentos de lutas. Deus, irmãos, ele é misericordioso. Item 2. Embora Abacuque estivesse temeroso pela vinda dos caldeus, né? Ou seja,
como ele iria ouvir, porque era um povo que traria bastante destruição, mas após ele ouvir a palavra do Senhor, ele creu. Ele acreditou que o povo caldeu que viria para o reparo, para o conserto, para que o povo judá pudesse novamente ser restaurado. Então o que ele fez? Ele confiou no amor, ele confiou na misericórdia de Deus, ele se libertou do medo. Quantas pessoas ainda estão com medo do futuro, do amanhã, das guerras, do cenário? Irmãos, confie no Senhor. Assim como o Abacuque, irmãos, confiou no Senhor, ele espera no Senhor. Nós vemos ele clamando aqui nas últimas palavras do seu livro. Ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que haja não fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, né? Ainda que as ovelhas sejam espalhadas, arrebatadas pelos currais de vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que você tem, o que não tem, o que você já teve, o que perdeu, não pode ser o suficiente para tirar a tua alegria. Nossa alegria está em Deus. Nossa alegria, irmãos, está no Senhor. Mesmo que todas as coisas, irmão, conspirem errado para nós precisamos, irmãos, louvar e adorar o nome do Senhor. Adorar a Deus na luta, adorar a Deus na bonança, adorar a Deus na prova, adorar a Deus também ali na aprovação, adorar no vale, adorar no monte. Precisamos adorar a Deus em toda circunstância. Deus precisa ser mais em nossa vida do que tudo que esperamos, do que tudo que temos e do que tudo que sonhamos para a nossa vida. Assim, se entendermos isso, irmãos, viveremos uma vida de satisfação e alegria no Senhor. Nós devemos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, irmãos, porque, infelizmente, cada dia mais nós vemos, irmãos, a depravação moral, o mundo, irmãos, e um pecado endêmico, as pessoas tocadas pelo pecado, irmãos. Nós temos vendo as pessoas sem sentimento, sem empatia, não tendo vergonha, não tendo pudor, relacionamentos sacros, irmãos, entre o casamento, se sendo profanado por união de forma que, podemos dizer, de uma forma que Deus não se agrada. Igrejas aceitando, irmãos, alguns aparecimentos, né, de coisas ou doutrinas que totalmente a igreja é contra o aborto, né, contra o casamento, irmãos, né, de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero e tantas outras coisas que a igreja, irmãos, tem abraçado e algumas tem aceito. Nós aceitamos as pessoas. Nós aceitamos pessoas que convivem, estão vivendo nessa situação, mas nós esperamos que o poder da palavra seja transformador para a sua vida. Eu não posso tolerar, irmãos, algumas determinadas práticas para querer que a minha igreja ela esteja atendendo a todas as demandas da sociedade atual. Não, irmãos, a igreja não é adaptável. A igreja tem um padrão segundo a palavra. As pessoas que precisam se converter à igreja e não a igreja às pessoas, né? E nós precisamos clamar a Deus. Deus é amor. Deus não exclui ninguém. Nós vimos ali no grande avivamento que o avivamento trouxe, irmãos, a quebra da segregação racial. Ali na rua Azusa, brancos, pretos, homens, mulheres tinham os mesmos direitos, louvando e adorando o nome do Senhor. E aqui, irmãos, no último ponto, né, nós queremos trazer uma breve conclusão. Eu concluo, irmãos, essa lição da seguinte forma: nós devemos, é urgente que a igreja clame por um avivamento de genuíno. Não aquele avivamento que alguns acham que é aviãozinho, que é ficar correndo de um lado para o outro. E não que eu queira dizer que uma pessoa tomada pelo Espírito Santo não possa, irmãos, fazer isto.
Mas o que nós temos visto nesses últimos dias são avivamentos marcados, irmãos, por atos, né, que são entendidos como atos de meninice. Mas o verdadeiro avivamento, com palavra de Deus, com salvação, com cura, com libertação. Que um avivamento não fique apenas no exterior, irmãos. Que não traga apenas impactos estéticos, mas que sejam impactos interiores. O arrependimento trazendo conversão, santificação, que transpasse as esferas naturais e haja o mover do Espírito Santo em nossa vida, como naquele que estamos ouvindo, trazendo o batismo do Espírito Santo, novas línguas. Nós devemos, irmãos, gritar e clamar pelo grande avivamento, o genuíno e verdadeiro avivamento do Senhor. Amém, irmãos? Que bênção, irmãos. Terminamos o nosso trimestre, né? Passamos por lições desde o avivamento espiritual, o avivamento da vida da igreja, o avivamento espiritual no mundo. Na lição passada, o avivamento, vivendo no Espírito. E agora, a última lição, avive, ó Senhor, a tua obra. Você quer ter uma vida avivada? Você quer ser avivado? Eu quero orar por você. Eu espero esse avivamento na tua congregação, na tua vida, no teu ministério, no teu departamento. Deus possa avivar e sacudir poderosamente a tua igreja, a tua vida, a tua família. Vamos orar? Nesse instante, feche os seus olhos. Se você quiser dobrar seus joelhos, dobre. Se você quiser ficar em pé, fique. Mas vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Senhor Jesus. Terminamos este trimestre falando da tua obra do teu Espírito Santo, falando do avivamento da tua obra que vem pelo teu Espírito, o avivamento genuíno, verdadeiro. Ó Deus, a tua igreja, Senhor, está vivendo no mundo, Senhor, grandes avivamentos, alguns mais destacados, outros, irmãos, um pouco mais individuais, um pouco mais locais, mas é a tua obra, é o teu mover, é o teu agir. Mas tem vida, Senhor, nessa noite, nessa manhã de escola, que está nos ouvindo, que está vivendo uma sequidão, que estão longe, que estão vivendo uma vida dupla na igreja e fora, como se fosse a mesma coisa. E, Senhor, às vezes estão provando, Senhor, do castigo, estão provando, Deus, talvez de um chamamento de atenção, mas que nesta manhã o teu Espírito Santo alcance essa vida, alcance essa igreja, alcance esse pastor, alcance esse obreiro, alcance esses irmãos, e eles possam ser tocados pelo Espírito Santo, que o teu agir, Senhor, possa ser grande, trazendo salvação, libertação, cura, milagre, Senhor. Um avivamento, Senhor, que traga vidas à alma, que o que está distante possa voltar, possa se reconciliar, que aquele que nunca ouviu a palavra possa ouvir e crer e receber a Cristo como seu Salvador. Aviva a minha obra, aviva a minha vida, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a minha vida no meu trabalho, diante dos meus colegas, aviva a minha família, aviva a família da tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva a cidade de Matão. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a tua bênção e já agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, não é? Encerramos aqui a última lição desse trimestre, lição número 13. O Senhor realmente, o desejo, né, do Senhor é que a sua obra seja avivada. Meus irmãos, que o seu coração, o meu coração, de todos nós, sejamos impactados com a presença de Deus e nós sejamos avivados. Eu quero agradecer você mais uma vez, que esteve conosco, que sempre está conosco, acompanhando nossas aulas. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Você que pode estar conosco presencialmente, eu quero convidar você, venha estar conosco nos domingos pela manhã. Nós temos aí salas para cada idade, um ensinamento adequado para cada idade. É uma forma aí, tenho certeza que Deus vai abençoar você, a sua família. Você que pode, venha estar conosco, traga a sua família para a escola dominical, meus irmãos. Nós precisamos aprender da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero também aqui, juntamente com os irmãos, ressaltar, meus irmãos, a importância, não é, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, né? Venha estar conosco, ofertar, está passando aqui
no visor da sua tela aí as nossas contas da igreja, a chave Pix aqui da igreja. Você que pode contribua com alegria, meu irmão. Tenho certeza que Deus tem nos abençoado e vai nos abençoar ainda mais, não é? Meus irmãos, eu quero aqui ressaltar junto aos irmãos os horários dos nossos cultos. Nós temos aqui na nossa igreja sede, meus irmãos, às quartas-feiras, às terças-feiras e quinta-feiras às 19h30 e no domingo às 19 horas, certo? Então aqui reforçando com os irmãos, aqui na nossa igreja sede às terças e quintas-feiras às 19h30 e no domingo às 19 horas. Também nas nossas congregações, nós temos aí praticamente uma congregação cada bairro, deve ter uma pertinho da sua casa. Nós temos os nossos cultos às quartas-feiras, quintas e sextas-feiras às 19h30 e no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado, vem ouvir a palavra do Senhor, vem estar conosco, cultuar a Deus. Tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua família. Tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Você é nosso convidado especial. Meus irmãos, para encerrar essa última aula desse trimestre, estaremos na próxima aula iniciando uma nova lição, um novo tema e um novo trimestre. Meu irmão, que Deus venha abençoar você. E nós vamos nesse momento estar orando, né? Agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, por todos os ensinamentos que nós tivemos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Te louvamos, Senhor, Pai, por estar aqui nessa manhã. Agradecemos a Ti por cada aula, Senhor, desse trimestre, por cada professor, Pai querido, por cada lição que nós aprendemos de Ti. Que essas lições fiquem gravadas nos nossos corações e o nosso coração venha a ser avivado, como foi o tema desse trimestre, dessa lição. Meu Deus, que nós possamos mesmo ser impactados por Ti. Fica conosco, Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Que nós possamos, meu Deus, servir cada vez melhor. Abençoa todos que fazem parte desse trabalho, nossa equipe técnica, nossos pastores, professores, todos, nossos alunos, meu Deus, abençoa os que estão em casa, os que vêm presencialmente. Abençoa, Pai. Realmente faz uma grande obra nas nossas vidas. É o que nós pedimos a Ti e agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém? Meu irmão, que Deus te abençoe, viu? E até a próxima aula.